Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 8, quarta parte, verso 41. O Sr. Shiva disse: o fim do milênio é a ocasião para manifestardes vossa ira. Agora que este demônio insignificante, Hiranyakashipu, foi morto, ó meu senhor, que sois naturalmente afetuoso com vosso devoto, por favor, protegei seu filho Prahlada Maharaj, que está postado perto de vós, tal qual um devoto plenamente rendido a vós. Significado: a suprema personalidade de Deus é o Criador do mundo material. Na criação, existem 3 fases, a saber, criação, manutenção e, finalmente, aniquilação. Durante o período da aniquilação, no final de cada milênio, o Senhor fica irado, e o papel da ira é desempenhado pelo Senhor Shiva, que, portanto, chama-se Rudra. Quando cheio de ira, o Senhor apareceu para matar Hiranyakashipu. Todos ficaram extremamente assustados com a atitude do Senhor. Mas o Senhor Shiva, sabendo muito bem que a ira do Senhor também é sua lila, não ficou com medo. O Senhor Shiva sabia que teria que desempenhar o papel da ira do Senhor. Kala significa Senhor Shiva, Bhairava, e Kopa refere-se à ira do Senhor. Essas palavras combinadas, para formar o vocábulo Kopa Kala, referem-se ao período final de cada milênio. Na verdade, muito embora possa mostrar-se muito irado, o Senhor é sempre afetuoso com seus devotos. Porque ele é Avyayatma, ou seja, porque ele jamais cai, mesmo irado, o Senhor é afetuoso com seus devotos. Portanto, o Senhor Shiva lembrou ao Senhor que agisse como este deveria ser para Prahlada Maharaj, um pai afetuoso, pois Prahlada colocava-se ao lado do Senhor, tal qual um devoto sublime e plenamente rendido. Verso 42. O rei Indra disse: ó Senhor Supremo, sois nosso libertador e protetor. As partilhas de sacrifício a que tínhamos direito, as quais na verdade eram vossas, mas que o demônio extorquira de nós, conseguistes recuperá-las. Porque o rei demoníaco, Hiranyakashipu, era muito terrificante. Todos os nossos corações, que são vossa morada permanente, foram devastados por ele. Agora, com vossa presença, a melancolia e a escuridão de nossos corações dissiparam-se. Ó Senhor, para aqueles que vivem ocupados em vosso serviço, que é mais sublime do que a liberação, toda a opulência material é insignificante. Se eles nem sequer se importam com a liberação, que dizer então de ficarem interessados nos benefícios obtidos através de Kama, Artha e Dharma? Significado: neste mundo material existem 2 classes de pessoas: os Devatas, os semideuses, e os Asuras, os demônios. Embora estejam apegados ao gozo material, os semideuses são devotos do Senhor e agem de acordo com as regras e regulações contidas na doutrina védica. Durante o reinado de Hiranyakashipu, todos eram impedidos de cumprir os deveres rotineiros em que se firma a civilização védica. Quando Hiranyakashipu foi morto, todos os semideuses, que viviam sendo perturbados por Hiranyakashipu, sentiram-se aliviados
da vida que eram obrigados a levar. Porque em Kali Yuga o governo é cheio de demônios, as condições de vida dos devotos sempre são perturbadas. Como não podem realizar yagya, os devotos ficam impossibilitados de compartilhar os restos de alimentos que normalmente seriam oferecidos em yagya ou em adoração ao Senhor Vishnu. Os corações dos semideuses estão sempre cheios de medo dos demônios, e portanto eles não podem pensar na suprema personalidade de Deus. Os semideuses querem ocupar-se em pensar sempre no Senhor, que vive no âmago de seus corações. No Bhagavad Gita 6.47, o Senhor diz: Yoginam api sarvesham madgatenantaratmanam Shraddhavan bhajate yomam same yuktatamo mataha. De todos os yogis, aquele que sempre se refugia em mim, com muita fé, adorando-me com transcendental serviço amoroso, está muito intimamente unido a mim, através da yoga, e é o mais elevado de todos. Os devotos ficam plenamente absortos em meditar na suprema personalidade de Deus, para tornarem-se yogis perfeitos. Porém, devido à presença dos demônios, seus corações são devastados pelas atividades dos demônios. Assim, seus corações, que se destinam a ser a morada do Senhor Supremo, são praticamente ocupados pelos demônios. Todos os semideuses sentiram-se aliviados quando Hiranyakashipu foi morto, pois eles teriam plenas condições de pensar no Senhor. Poderiam, então, receber os resultados dos sacrifícios e viver felizes, apesar de permanecerem no mundo material. Verso 43. Todas as pessoas santas presentes ofereceram suas orações com as seguintes palavras: Ó Senhor, ó mantenedor supremo dos que se refugiaram nos vossos pés de lótus, ó original personalidade de Deus, o processo de austeridade e penitência, no qual nos instruístes antes, é o poder espiritual do vosso próprio eu. É através da austeridade que criais o mundo material, que repousa adormecido dentro de vós. Esta austeridade esteve a ponto de ser interrompida pelas atividades deste demônio. Mas agora, graças ao vosso aparecimento sob a forma de Nrsingadeva, realmente designada para proteger-nos, e com a morte deste demônio, novamente veio a ser aprovado por vós o processo de austeridade. Significado: as entidades vivas que vagueiam dentro do âmbito das 8.400.000 espécies de vida têm a oportunidade de alcançar a autorrealização sob a forma humana e, aos poucos, sob outras formas de vida mais elevada, tais como as dos semideuses, Kinnaras e Charanas, como se descreverá logo em seguida. Nos escalões de vida superior, começando pela forma de vida humana, o dever principal é a tapasya, ou a austeridade. Como Rishabhadeva aconselhou a seus filhos, Tapodivyam putraka yena sattvam shudyet. Para pôr no rumo correto a nossa existência material, a austeridade, tapasya, é absolutamente necessária. Entretanto, ao ficarem sob o controle de um demônio ou de um poder governante demoníaco, as pessoas, em geral, se esquecem gradualmente desse processo de tapasya e também acabam se tornando demoníacas. Todas as pessoas santas que, de um modo geral, ocupavam-se em austeridades, sentiram alívio quando Hiranyakashipu foi morto pelo Sr. Nrsingadeva. Elas compreenderam que a instrução original
em que se baseia a vida humana, ou seja, que o propósito desta é a realização de tapasya, mediante a qual alcança-se a autorrealização, foi reafirmada pelo Senhor quando ele matou Hiranyakashipu. Verso 44. Os habitantes de Pitriloka oraram: ofereçamos nossas respeitosas reverências ao Senhor Nrsingadeva, o mantenedor dos princípios religiosos do universo. Ele matou Hiranyakashipu, o demônio que, à força, desfrutou de todas as oferendas das cerimônias Shraddha realizadas por nossos filhos e netos, por ocasião dos aniversários de nossa morte, e que bebeu a água na qual foram mergulhadas sementes de sésamo e oferecida nos lugares sagrados de peregrinação. Matando este demônio, ó Senhor, arrancastes toda a propriedade acumulada em seu abdômen, trespassando-o com vossas unhas. Portanto, desejamos oferecer-vos nossas respeitosas reverências. Significado: é dever de todos os pais de família oferecer grãos alimentícios a todos os seus antepassados falecidos. Porém, durante a época de Hiranyakashipu, esse processo foi interrompido. Ninguém tinha a oportunidade de apresentar, muito respeitosamente, aos antepassados oblações Shraddha sob a forma de grãos alimentícios. Assim, quando existe um governo demoníaco, tudo que se refere aos princípios védicos fica às avessas. Todas as cerimônias religiosas de yagya são interrompidas, os recursos destinados ao yagya são extorquidos pelo governo demoníaco. Enfim, tudo se torna caótico e, consequentemente, o mundo inteiro vira um verdadeiro inferno. Quando os demônios são mortos pela intervenção de Nrsingadeva, todos se sentem confortados, não importando o planeta em que vivem. Verso 45. Os habitantes de Siddhaloka oraram: ó Senhor Nrsingadeva, como pertencemos a Siddhaloka, naturalmente alcançamos a perfeição em todas as 8 espécies de poder místico. Entretanto, Hiranyakashipu era tão desonesto que a força de seu poder e austeridades arrebatou nossos poderes. Com isto, tornou-se muito orgulhoso de sua força mística. Agora, porque este impostor foi morto por vossas unhas, oferecemos-vos nossas respeitosas reverências. Significado: na Terra existem muitos yogis que podem exibir um minguado poder místico, e à guisa de mágica criam pedaços de ouro. Mas os habitantes do planeta Siddhaloka são de fato extremamente poderosos em misticismo. Sem precisar de aeroplanos, eles podem voar de um planeta a outro. Isto chama-se Lagima Siddhi. Eles realmente podem tornar-se muito leves e voar no espaço. Entretanto, através de rigorosas austeridades, Hiranyakashipu superou todos os habitantes de Siddhaloka e causou-lhes muitos distúrbios. Os habitantes de Siddhaloka também foram açoitados pelos poderes de Hiranyakashipu. Agora que Hiranyakashipu foi morto pelo Senhor, os habitantes de Siddhaloka também sentiam-se aliviados. Verso 46. Os habitantes de Vidyadharaloka oraram: devido ao fato de que sentia muito orgulho de sua força física superior e era muito hábil em derrotar os outros, esse tolo Hiranyakashipu aboliu o poder que havíamos adquirido e que, de acordo com muitas variedades de meditação a que recorríamos, nos dava a oportunidade
de manifestarmos várias espécies de aparecimento e desaparecimento. Agora, a Suprema Personalidade de Deus matou-o como se o demônio fosse exatamente um animal. A esta suprema forma de passatempo do Sr. Nrsingadeva, eternamente oferecemos nossas respeitosas reverências. Verso 47. Os habitantes de Nagaloka disseram: o pecaminosíssimo Hiranyakashipu roubou todas as joias de nossos capelos e todas as nossas belas esposas. Agora que seu peito foi dilacerado por vossas unhas, sois uma fonte de prazer para nossas esposas. Portanto, oferecemos-vos nossas respeitosas reverências. Significado: ninguém fique em paz se sua riqueza e sua esposa são arrancadas à força. Todos os habitantes de Nagaloka, o qual fica abaixo do sistema planetário terrestre, sentiam muita ansiedade, porque Hiranyakashipu roubara-lhes a riqueza e raptara-lhes as esposas. Agora, estando Hiranyakashipu morto, a riqueza e as esposas deles foram resgatadas, e suas esposas sentiam-se satisfeitas. Os habitantes de vários lokas ou planetas ofereceram suas respeitosas reverências ao Senhor, porque ficaram aliviados com a morte de Hiranyakashipu. Devido aos governos demoníacos, perturbações parecidas como aquelas causadas por Hiranyakashipu ocorrem atualmente em todo o mundo. Como se afirma no 12º canto do Srimad Bhagavatam, os homens que assumirão os governos de Kali Yuga não passarão de ladrões e assaltantes. Com isto, por um lado, a população será afligida pela escassez de alimentos e, por outro lado, pelos excessivos impostos governamentais. Em outras palavras, nesta era, a maioria da população do mundo é massacrada pelos princípios governamentais de Hiranyakashipu. Verso 48. Todos os manos ofereceram suas orações da seguinte maneira: como vossos mensageiros, ó Senhor, nós, os manos, somos os legisladores da sociedade humana. Porém, devido à supremacia temporária deste grande demônio, Hiranyakashipu, nossas leis de manutenção do Varnashrama Dharma foram revogadas. Ó Senhor, agora que matastes este grande demônio, voltamos a assumir nossa condição normal. Por favor, determinai o que deverão fazer agora esses vossos servos eternos. Significado: em muitas passagens do Bhagavad Gita, Krishna, o Senhor Supremo, alude ao Varnashrama Dharma, composto de 4 Varnas e 4 Ashramas. Ele ensina às pessoas este Varnashrama Dharma para que toda a sociedade humana possa viver pacificamente, seguindo os princípios das 4 classes sociais e das 4 classes espirituais, Varna e Ashrama, e assim avance em conhecimento espiritual. Os manos compilaram o Manu Samhita. A palavra Samhita significa conhecimento védico, e Manu indica que este conhecimento é transmitido por Manu. Os Manus, às vezes, são encarnações do Senhor Supremo e outras vezes são entidades vivas dotadas de poder. Antigamente, há muitos anos, o Senhor Krishna instruiu o Deus do Sol. De um modo geral, os Manus são filhos do Deus do Sol. Portanto, enquanto falava a Arjuna a importância do Bhagavad Gita, Krishna disse que Imam Vishvasate Yogam Proktavam Aham Avyayam Vivashvan Manave Praha. Esta instrução foi dada a Vivashvan, o Deus do Sol,
que por sua vez ensinou-a a seu filho Manu. Manu transmitiu a lei conhecida como Manu Samhita, em que existem muitas orientações baseadas em Varna e Ashrama, que ensinam como deve viver o ser humano. Eles constituem processos de vida muito científicos, porém sob o governo de demônios da laia de Hiranyakashipu, a sociedade humana desobedece a todos esses sistemas de lei e ordem e gradualmente torna-se cada vez mais degradada. Então não há paz no mundo. A conclusão é que se queremos verdadeira paz e ordem na sociedade humana, devemos seguir os princípios estabelecidos pelo Manu Samhita e confirmados por Krishna, a suprema personalidade de Deus. Verso 49. Os Prajapatis ofereceram as seguintes orações: Ó Senhor Supremo, Senhor inclusive de Brahma e Shiva, nós, os Prajapatis, fomos criados por vós para executarmos vossas ordens, mas fomos proibidos por Hiranyakashipu de continuarmos criando boas progênies. Agora o demônio jaz morto diante de nós, com o peito retalhado por vós. Portanto, deixai-nos oferecer nossas respeitosas reverências a vós, cuja encarnação sob esta forma de bondade pura destina-se ao bem-estar de todo o universo. Verso 50. Os habitantes de Gandharvaloka oraram: Ó Onipotência, sempre nos ocupamos em vosso serviço, dançando e cantando em atuações dramáticas, mas esse Hiranyakashipu, tendo ficado sob a influência de sua força e valor físicos, manteve-nos sob seu jugo. Agora, porém, vossa onipotência lhe impôs esta condição inferior. Que benefício pode resultar das atividades desse arrogante Hiranyakashipu? Significado: quem é servo muito obediente do Senhor Supremo pode tornar-se extremamente poderoso em força física, influência e esplendor, ao passo que o destino dos arrogantes demoníacos é a queda fatal como a de Hiranyakashipu. Hiranyakashipu e pessoas como ele podem ser muito poderosos por algum tempo, mas os indivíduos que, como os semideuses, são servos obedientes da suprema personalidade de Deus, permanecem sempre poderosos. Pela graça do Senhor Supremo, eles anulam a influência de Hiranyakashipu. Verso 51. Os habitantes do planeta Charana disseram: Ó Senhor, visto que destruístes o demônio Hiranyakashipu, que sempre foi um espinho nos corações de todos os homens honestos, sentimos-nos aliviados agora e eternamente nos refugiamos em vossos pés de lótus, que outorgam à alma condicionada o poder de libertar-se da contaminação material. Significado: a suprema personalidade de Deus, sob sua transcendental forma de Narahari Nrsingadeva, sempre está a postos para matar os demônios, que vivem criando perturbações nas mentes dos devotos honestos. Para difundir o movimento da consciência de Krishna, os devotos têm que defrontar muitos perigos e obstáculos no mundo inteiro. Mas o servo fiel, que prega com muita devoção pelo Senhor, sabe muito bem que o Senhor Nrsingadeva sempre o está protegendo. Verso 52. Os habitantes de Yakshaloka oraram: Ó controlador dos 24 elementos, somos considerados os melhores servos de vossa onipotência, pois prestamos serviços que vos satisfazem. Entre mentes, por ordem de Hiranyakashipu,
o filho de Diti, fomos ocupados como carregadores de palanquim. Ó Senhor Nrsingadeva, sabeis como este demônio causou problemas a todos, mas agora mataste-lo, e seu corpo está se decompondo nos 5 elementos materiais. Significado: o Senhor Supremo é o controlador dos 10 sentidos, dos 5 elementos materiais, dos 5 objetos dos sentidos, da mente, da inteligência, do falso ego e da alma. Portanto, ele é chamado de Pancha Vimsha, o 25º elemento. Os habitantes do planeta Yaksha são tidos como os melhores de todos os servos, mas Hiranyakashipu ocupou-os como carregadores de palanquins. Devido a Hiranyakashipu, todo o universo ficou em apuros. Mas agora que o corpo de Hiranyakashipu estava se decompondo nos 5 elementos materiais, terra, água, fogo, ar e éter, todos se sentiam aliviados. Com a morte de Hiranyakashipu, os Yakshas reassumiram seu serviço original à Suprema Personalidade de Deus. Então, em agradecimento ao Senhor, ofereceram-lhe suas orações. Verso 53. Os habitantes de Kimpurusha Loka disseram: somos entidades vivas insignificantes, mas sois a Suprema Personalidade de Deus, o Controlador Supremo. Portanto, como vos podemos oferecer orações adequadas? Visto que este demônio foi condenado pelos devotos que estavam desgostosos com ele, resolvestes, então, matá-lo. Significado: no Bhagavad Gita 4, 7 e 8, o próprio Senhor determina o motivo do seu advento a esta terra. Yada yada idharmasya glanirpavati bharatam abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamiyaham paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma samstapanarthaya sambhavame yuge yuge. Sempre e onde quer que haja um declínio dos princípios religiosos e um predominante aumento de irreligião, nessa ocasião eu mesmo desço, para libertar os piedosos e aniquilar os canalhas, como também para restabelecer os princípios da religião, eu advenho, milênio após milênio. O Senhor aparece para executar 2 classes de atividades: matar os demônios e proteger os devotos. Quando os devotos são muito importunados pelos demônios, o Senhor realmente aparece em diferentes encarnações para proteger os devotos. Os devotos que seguem os passos de Prahlada Maharaj não devem ficar perturbados com as atividades demoníacas dos não devotos. Ao contrário, eles devem seguir fielmente os seus princípios como servos do Senhor e ficar certos de que as atividades demoníacas a eles endereçadas não serão capazes de impedir seu serviço devocional. Verso 54. Os habitantes de Vaitalika Loka disseram: querido Senhor, devido ao fato de que, em monumentais assembleias e arenas de sacrifício, vivíamos cantando vossas glórias imaculadas e estávamos acostumados a ser grandemente respeitados por todos. Este demônio, entretanto, usurpou esta posição. Agora, para nossa imensa fortuna, matastes este grande demônio, exatamente como uma pessoa que cura uma doença crônica. Verso 55. Os Kinnaras disseram: ó Controlador Supremo, somos servos eternos de vossa onipotência.
Porém, ao invés de vos prestar serviço, esse demônio ocupou-nos em servi-lo constantemente e sem remuneração. Esse homem pecaminoso agora foi morto por vós. Portanto, ó Senhor Nrsingadeva, nosso mestre, oferecemos-vos nossas respeitosas reverências. Por favor, continuai a ser nosso padroeiro. Verso 56. Os associados do Sr. Vishnu em Vaikunta ofereceram esta oração. Ó Senhor, nosso refúgio supremo, vimos hoje vossa maravilhosa forma de Nrsingadeva, destinada à boa fortuna de todo o mundo. Ó Senhor, sabemos que Hiranyakashipu era o mesmo Jaya que vos prestava serviço, mas foi amaldiçoado pelos Brahmanas e então recebeu um corpo de demônio. Compreendemos que o fato dele ter sido morto agora demonstra vossa misericórdia especial para com ele. Significado: a vinda de Hiranyakashipu a esta terra e suas atividades como inimigo do Senhor estavam antecipadamente programadas. Jaya e Vijaya foram amaldiçoados pelos Brahmanas Sanaka, Sanat Kumara, Sanandana e Sanatana, porque Jaya e Vijaya interceptaram esses 4 Kumaras. O Senhor aceitou a maldição imprecada a seus servos e concordou em que eles deveriam vir ao mundo material e depois retornariam a Vaikunta após cumprirem o termo da maldição. Jaya e Vijaya ficaram muito perturbados, mas o Senhor aconselhou-os a agir como inimigos, pois então eles retornariam após 3 nascimentos. Caso contrário, em circunstâncias habituais, eles teriam que nascer 7 vezes. Acatando esta resolução, Jaya e Vijaya agiram como inimigos do Senhor. E agora que esses 2 oponentes do Senhor estavam mortos, todos os Vishnudutas compreenderam que o fato de o Senhor ter matado Hiranyakashipu era uma misericórdia especial a ele concedida. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 7º canto, 8º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Senhor Nrsingadeva mata o rei dos demônios.